Bem-vindos a mais um Jam Showcast. Hoje no episódio 3 estamos aqui com o ator, humorista, produtor e tantas coisas mais, nosso querido amigo Poços Caldense, eu posso chamar assim, Giovanni Brás. É nós mesmo. Ô Cris, obrigado, hein? O que eu falei no começo eu vou repetir aqui, né? Nos nossos bastidores. É uma honra pra nós ter Giovanni Brás conosco, nessa humildade, simplicidade, falando... Eu nem acredito que eu tô falando com você, Giovanni. Para com isso, tá louco. Nossa senhora, não tem esse negócio, né, cara? Não tem isso aí, acho que... É mais da cabeça das pessoas isso. Eu não me vejo assim, igual você fala, assim. Eu quase passei ali e falei assim, não vou não, que o pessoal... Vou atrapalhar o podcast deles, vou estragar o negócio deles. Já vão começar ruim. Uma simpatia, um carisma e uma humildade incrível, cara. É um prazer estar junto com você, assim. Eu sou seu fã, sempre te assistindo, desde sempre. Não vou falar desde quando. Desde criança, né? Aí acaba comigo. Não é? Mas é um cara fantástico e pra nós é um prazer tê-lo aqui no Jam Showcast. Bora, sucesso pra nós. Você nasceu em Carmo do Rio Claro. É. Assim como o Pioli nasceu em Muzambinho, você também veio muito novo para Poços. Como é que foi a tua vida? Eu vim com 10 anos pra cá. 10 anos. 10 anos de idade eu mudei pra cá. Família toda. Pai, mãe e mais 3 irmãos. Eu vou começar com uma história que eu ouvi aí. Você foi vendedor de picolé. Lá no Barro Preto. Olha isso. Lá em Conceição da Aparecida. Conta um pouquinho para nós dessa experiência. Eu sou de uma família muito simples, muito humilde, né? Minha mãe é professora, meu pai é caminhoneiro. Ou seja, 2 classes que não ganham dinheiro, coitado deles, né? E é uma classe mesmo que não tem dinheiro, né? Então, pequeno, eu passava muita dificuldade em casa. Dificuldade mesmo, de faltar comida dentro de casa. E eu falei, pô, preciso fazer dinheiro, com 8 anos. Aí, tem uma história bem legal, que é o seguinte, eu fui na sorveteria e falei pro cara lá, eu quero vender picolé. Aí ele falou assim, tudo bem, você sabe fazer troco? Eu falei, o que é isso? Ele falou, troco, rapaz. Você vai vender o picolé. Aí, quanto custa o picolé? 2. O cara te dá 5, quanto você tem que voltar? Eu falei, sei lá, ué. Né? Ele falou, rapaz, faz o seguinte, menino, vai aprender a fazer troco, depois você volta. Aí eu fui pra escola e chamei a professora de matemática e falei, professora, quando é que a gente vai aprender a fazer troco? Ela falou, o dia que você tiver dinheiro, traz o dinheiro aqui e a gente faz troco. Eu falei, não, é exatamente isso que eu não tenho. Não com essas palavras, obviamente, né? Professora, não tem dinheiro. Ela falou, então não tem jeito de aprender a fazer troco. Eu lembrei de um tio que trabalhava meu tio Vaguinho trabalhava na prefeitura e só tinha essa máquina de xerox, olha as coisas antigas, né? Xerox lá, a máquina de xerox. Mimeógrafo, não era? Não? Mas eu fui pra pedir dinheiro pra ele. Eu falei, tio, empresta um dinheiro aí pra eu aprender a fazer troco. Ele falou, você tá maluco pra emprestar dinheiro? Nem tem dinheiro, não sei o quê. Mas volta aqui mais tarde, eu dou um jeito pra você. Ele pegou e tirou o xerox de várias notas que tinha na época e fez um bolo de dinheiro. E me deu. Aí no outro dia eu fui lá falar com a professora, falei, tá aqui o dinheiro, a senhora pode ensinar a gente a fazer troco. Ela falou, rapazinho, quer mesmo? Fez uma roda e começamos a brincar de fazer troco ali. Então mudou a sala toda, fez uma roda assim com a sala, eu lembro das carteiras direitinho. E aí ela foi ensinando a fazer troco. Passou lá, não sei quanto tempo, aprendi a fazer troco, voltei na sorveteria. Moço, eu quero vender picolé. Você aprendeu a fazer troco? Aprendi. Se eu te der isso, você tem que cobrar isso quando você volta. Tanto. Isso, tanto. Ah, beleza. Me deu 20 picolé na caixinha daquelas pequenininhas. Falei, pode vender. Eu saí para vender, e era domingo, e tinha jogo de futebol lá no Barro Preto, que é a sensação, né? Cidade pequena. É um evento, né? É um evento, né? É Fla-Flu, né? Aí eu fui para lá, entrei vendendo picolé. Um cara do outro lado do alambrado falou, o que você tem aí para vender? Eu falei, tem picolé. Dá a volta ali e vem aqui. Aí, eu não sabia que era o cara, né? Ele falou, quanto você tem? Eu falei, tem 20. Ele falou, dá um para cada um desse jogador e fala para eles que se eles ganhar, depois vai ter mais um prêmio para eles. Eu falei, tá bom, 20 picolé é X reais. Na verdade, né? Lá é cruzeiro, sei lá o que era, né? Ele falou, meu amigo, vai lá e entrega. Depois eu te pago. Eu falei, vou nada, vou não. Aí chegou o outro cara e falou, rapaz, esse é o técnico aí, rapaz. Será que ele não tem dinheiro pra pagar 20 picolé? Dá o picolé pros jogadores lá. Aí eu falei, entreguei, né? Quase apanhando.
Voltei, ele pagou direitinho, eu voltei em, sei lá, 10 minutos, 15 minutos pra sorveteria. Falei, tá aqui o dinheiro, me dá minha comissão, eu já vendi tudo. O cara falou, rapaz, mas como é que você conseguiu? Eu falei, eu entrei lá, um homem lá do futebol comprou tudo de mim. Falei, você quer vender mais? Eu falei, agora. Botou mais 20, eu voltei pro campo, fui lá vender de novo. E aí começou essa história de vender picolé. Mas aí, ganharam o jogo? Ah, não lembro, porque... Não lembro, né? Não faço ideia, rapaz. Mas você vendeu o resto tudo, né? Vendemos, só que aí não foi tão rápido assim, né? Aí já foi mais chorado. Mas era legal, rapaz. Eu aprendi a fazer. Aí eu vendi, comecei a vender na rua. Então eu fazia dinheiro ao longo da semana para ajudar em casa. E final de semana, o dinheiro que eu ganhava vendendo picolé, eu gastava em sorvete. Tomava aqui. Gastava. Era 2 bolas de sorvete e Coca-Cola, da Vaca Preta, Vaca né? Preta, Não é isso? é isso. Tomava Cara, lá. Acabava o dinheiro no domingo isso também. Isso é anos 80. Ué, eu nasci em 76, bota aí em 85, 84, né? Por aí. Banana Split, Vaca Preta. Esses trem que tinha. Tinha a Vaca Branca fazer com Fanta também, né? Ah, é? Não, aí com Esse eu Fanta. não lembro. Esse aí já é Com mais Fanta. pra frente. Com Fanta também. Aí foi lá no Barro Preto, mas aos 16 anos que eu tomei Fanta com vodka. Que é o Olha, Hi-Fi. beleza. Hi-Fi. Hi-Fi. Romão briga lá. Não se fala mais, né? Hi-Fi. Aí não se fala mais. Não Agora se o Wi-Fi fala é mais. internet, né? Wi-Fi. Porra. Aí foi aos 16. Pensa no rapazinho que apanhou. Chegou em casa tonto, travado. Não, né? Fomos. Meu primo, a namorada dele, trocou de namorado. E ele falou assim: nós vamos pegar o namorado dela. Eu falei, é agora. Ele falou, então vamos tomar essa Fanta com vodka. Que as vodkas ruins, Natasha, desgraça. Aquelas desgraça, coisa de R$2,99. Ele botou num copo de plástico vodka e encheu de Fanta. Eu falei, não tomo não, eu nunca tinha bebido. Pé. Não, você tem que tomar de uma vez. Eu falei, então tá. Puf, copão assim. 2 daquele. Ao que eu terminei os 2, eu não sabia mais onde eu tava, o que tinha que fazer. E aí ele falou assim, vamos agora achar o rapaz lá. E entramos pro meio de um monte de gente. Tava eu, meu primo e mais 2 bêbados. Moleque também. Eu falei, primo, mas como é que é o cara pra nós saber? Ele falou, é só você olhar pra trás e soltar um murro. Porque o rapaz tava subindo com a namorada. Meu Deus do céu. Eu olhei pra trás e meu primo já tava pra cima do cara. Virou uma confusão na cidade. Aí a gente começou a brigar na rua. Fomos terminar a briga dentro do bar. Eu sei que quando eu vi, eu tava lá num canto, vomitando. Longe. A minha mãe batendo nas minhas costas. O que você fez, menino? Porque eu já tinha espalhado a notícia pra todo mundo. Eu falei, mãe, não arrumou uma briga, mas eu bati. Bateu caramba, tira a camisa pra você ver. Aí eu tirei a camisa, tinha um mundo de um pé nas minhas costas. Tatuagem de chinelo. Né? Só que eu tava bêbado, não senti nada, velho. Gente, nós estamos descobrindo aqui agora a história da criação do personagem Saideira. Ah, acho que veio Só de lá. pode ser. Já foi, né? Aprendeu a beber quando era... Inspiração daí. Cara do céu, que loucura. Barro Preto tem história, moço. A cidade é boa. Como que a cidade de Barro Preto, assim, complementou o seu crescimento, a sua história mesmo? Me expulsando de lá, né? Ajudou bem. Boa. É isso que eu falo, rapaz. Às vezes até um pé na bunda te empurra pra frente. E faz sentido. Ué, me expulsaram Aí de lá. Poços te recebeu. Um pouco. Mais ou menos. Não, recebeu bem. Vivo bem aqui. Com quantos anos você veio pra cá? Eu vim com 10 anos. E aí você continuou nessa loucura aí? Não, e eu trabalhei com tudo, cara. Trabalhei tirando Continuou xerox com no o picolé? Não. Aí eu fui trabalhar num depósito, chamado Depósito Bandeirante. Sabe aquele saquinho de bicarbonato, aquelas coisas? Eu ficava numa maquininha daquela lá. Você pegava, colocava o bicarbonato, vinha, apertava o negócio, a máquina prensava, esquentava, cortava o saquinho, não sei o que e tal. E ficava fazendo o dia inteiro aquilo ali. Depois eu fui pro fórum tirar xerox. Depois eu fui trabalhar no banco. Qual banco você trabalhava? No Mercantil do Brasil. E cada hora um me expulsava e eu melhorava. Fui expulsando e melhorava. Até o dia que o banco me expulsou, eu arrumei outro banco para trabalhar. Depois de um bom tempo. Que é o Banco da Praça é Nossa e fiquei lá. Parece que foi no banco, na instituição financeira, que você começou com as piadas e o pessoal... Foi isso? Foi. Na faculdade e você descobriu no banco. que o pessoal gostava. Na faculdade e no banco. Na faculdade e no banco. No banco eu trabalhava no banco, queria ser humorista, né? Queria ser ator.
Eu imaginava que eu ia ser ator de novela, essas coisas assim, né? E Você aí fazia teatro, Giovanni, nessa época? eu não fazia Não, teatro, foi só não. normal mesmo. Eu só era besta mesmo. Aí, e depois que o pessoal... Bom, eu comecei a fazer graça no banco, né? Imitava o gerente, imitava o outro, imitava um amigo. Aí fechava o banco, a gente tinha que terminar os trabalhos, né? De recolher Fechamento. cheque, essas coisas, fechamento. Eu ficava imitando cantor. Aí o pessoal falava, você devia ir pra essa carreira artística aí, né? Isso aí você tinha uns 20, 19? No banco, cara, vamos pôr aí que eu tenho 25 de SBT, menos. Eu tinha uns 23 por aí, uns 23 anos. E eu saía do banco e ia pra faculdade. Aí na faculdade acontecia a mesma coisa. Eu estudava direito, então, para os professores, por exemplo, professor de direito civil, eu imitava o professor de direito penal. E o professor de direito penal, eu imitava o professor de direito civil, que eles tinham rixa, né? Aí, Virou queridinho dos dois. virei queridinho dos dois. Até eles descobrirem. O Santini, o doutor Santini, que era juiz Santini. aqui, maravilhoso, ele parava a aula, né? E falava, gente, eu vou dar minha horinha de aula, depois o Giovanni vai vir aqui contar umas piadinhas pra gente. Né? Que jeitão dele falar. E ele usava suspensório. Sim. E aí eu imitava ele usando... Aí eu não imitava ele, eu imitava o outro professor, que era de direito penal, que era o Glaucir, que era promotor. Aí ele falou, imita o Glaucir, como é que é falar? Aí o Glaucir, ele tinha mania de dar aula fazendo assim com as mãos. Então eu fazia a voz dele e dizia que ele tinha um pote de creme pra mão no bolso, porque toda hora ele enfiava a mão no bolso, entendeu? Aí eu ia pra frente da aula, gente, vou dar minha horinha de aula hoje, viu? Vamos falar de direito penal é lindo, e vocês têm que entender o seguinte, que a pessoa, quando começa a dar direito, ela quer o direito penal, mas depois vai ganhar dinheiro no direito tributário. Então, isso é o que... Aí eu comecei a fazer a voz dele, pro Santini. Quando era a aula dele, aí ele falou, imita o Santini. Aí eu imitava o Santini, né? O Santini tinha uma mecha de cabelo aqui, era só a mecha. Aqui tudo já era aquela entrada de motel, né? Uma entrada aqui, uma cama no meio e uma saída por lá, né? Ele faz piada E ele, de tudo, né, cara? e ele puxava a calça e tinha um suspensório. Então, aí eu falava, gente, eu vou dar minha horinha de aula, viu? Minha horinha de aula aqui. Aí ele tinha um tique, um negócio assim. A molecada ria pra caramba disso. Então eu imitava um pro outro. Até um dia que os dois se encontraram no café e falou, você sabia que o Giovanni te imita? Ele falou, mas imita você também. Acabou meus minutinhos de fama. Nunca mais pediram pra imitar ninguém. Ó, os doutores vão ver isso daí, ó. Aí são meus amigos. Já vão relembrar agora aí, ó. Grandes professores que eu tive, meu Deus do céu. Giovanni, conta a história mais engraçada sua, porque eu falo que a sua vida já é humor, cara. Eu não imaginava que eu ia rir tanto aqui agora, não deu nem 10 minutinhos de prosa, já estão rindo cara, à toa. Mas a mais engraçada de não todas. Posso. As mais engraçadas tem... Pesado. Dá problema, da justiça, da polícia, da tudo. Faz as 5 mais e puxa uma então, vai. eu tenho... Cara, a gente faz muita coisa. A minha vida é... Fora do show... Depois acaba virando história, piada, né? Porque eu acabo colocando graça em tudo. Eu sempre vejo um jeito de contar a história engraçado. Mesmo ela sendo uma desgraça, né? Eu vejo isso. Então, e aí acontece muito, eu acabo nem gravando isso. Acontece demais. Quer ver? Teve uma que nós fomos fazer um show e ela não é engraçada, mas ela é interessante, que nós vamos fazer um show no interior de Goiás. Então pega avião, para em um lugar, pega carro, vai para tal lugar. E nós chegamos nessa viagem, chegamos num hotel que era o único da cidade. Hotel simples. O produtor ainda falou para mim, Giovanni, aqui é muito simples e tal, mas o quarto é limpinho e tal. Eu falei, minha amiga, eu preciso só dormir um pouquinho. Puta, deixa eu dormir. Eu tenho show à noite, né? E era show em praça pública. Muita gente. Eu só quero dormir. Tá bom, então vai dormir. Entrei no hotel. O cara foi fazer minha ficha, né? Aí terminou a minha ficha, terminou a ficha do meu técnico de som.
E o cara falou assim, o senhor não tem medo não, né? Um cara de um hotel falar um negócio dele pra mim, falei, medo de quê? De bandido? Vai roubar o quê, rapaz? Eu sou comediante. Você já viu meu cachê? É de fazer rir. Ele falou assim, não, é porque o pessoal às vezes fica... Deixa pra lá. É o seguinte, o quarto que o senhor vai ficar, o senhor não se assuste, tá? Se o senhor abrir a janela, o senhor vai ver 3 túmulos. É dos donos do hotel que morreram, o marido, a mulher e a filha, e eles não quiseram ser enterrados no cemitério, eles são enterrados aqui. Eu falei, bichão, eu preciso dormir, meu amigo. Eu não vou nem abrir a janela, nem nada, não sei o que e tal. Bom, fui dormir. Dormi umas 2 horas e tal, levantei. Na hora que eu levantei... Aí meu técnico já não queria dormir sozinho. Pô, vou dormir com você. Eu falei, você tá doido, velho? Se vira. Ele não dormiu. Ficou com o olho arregalado. E nós viramos, à noite viajando. A hora que eu saí, tinha tomado um banho e tal. Eu falei, e aí, tá tudo bem? Tudo tranquilo? Ele falou, eu não dormi não, você tá doido? Eu vou dormir com essa assombração aqui. Que assombração, rapaz? Que assombração? Não tem nada a ver. Agora, por que aquele senhor ficava me enchendo... como é que é? Não, teve um negócio que eu falei... aquela hora que eu saí no corredor, por que aquele senhor queria? Eu falei, não sei, não vi. Então tá bom, vamos embora. Desci, fui no balcão. O cara falou, tudo bem? O quarto tá bom pro senhor? Eu falei, não, tá bom, tá tranquilo, beleza. Aí... eu falei, o que aquele senhor queria que tava lá no corredor, lá que ele ficou... Falando, que senhor? Eu falei, eu dou cabeça branca, assim, com coisa. Ele falou assim, o senhor tá de sacanagem, né? Eu falei, não. Olha pra trás. Aí eu olhei pra trás, o quadro. Era o dono do hotel. Eu não sei se eu tinha sonhado ou se eu tinha conversado de verdade com ele. Meu Deus. Eu falei, cara, esse senhor tava ali no corredor perguntando umas coisas lá. Aí eu não sabia também, eu tava meio atrapalhado os trem, dormi. Eu falei, pois é o dono do hotel. Eu falei, então eu conversei com ele. Numa boa, assim, não fiquei com medo nem nada, mas eu tenho certeza que eu bati um papinho com o dono do hotel lá. Humorista contando história macabra. Só pra brincadeira, já eu até assustei, meu. Você falou o Gil Gomes agora. Nesse momento, ele apareceu. Não, mas é verdade isso aí. Tá louco. Aconteceu. Falando em imitações, aproveitando o gancho, ficou eu com sei medo que o do senhor é Você dá um susto, um meu imitador, um exímio imitador. E como a nossa proposta é ir além de um podcast, é também dar chance para os artistas mostrarem um pouco da sua arte aqui conosco, Isso é bom, assim como os músicos se apresentam. Você faria umas imitações para nós, aí uma sequência aí que eu vi você contando, até porque tem que ter uma história junto para ser interessante. Não é só imitar por imitar. Não, exatamente. É porque Né? quando eu tava no banco, eu falei para você que o pessoal falava, você tem que seguir a carreira artística, mas eu não estudava teatro, eu só era besta mesmo. Eu não entendia, eu achava que era só fazer a voz da pessoa. Aí depois que eu fui estudar teatro e comecei a fazer a voz com uma piada. Sempre você tem que fazer uma voz e uma piada junto. E depois, quando eu fui pra Praça Nossa, que eu fiz o primeiro quadro, eu falei pro Carlos Alberto, seu Carlos, eu não faço só o caixeiro não, viu? Eu faço um monte de imitações. Ele falou, porra, imitação tá cheio de gente que faz aí, ó. Não, você sabe escrever? Eu falei, sei. Então só escreva. Esse personagem, escreva mais 10 quadros e traga. Aí que eu vi qual que era o pulo do gato. Na verdade, era escrever textos. Então eu peguei... Aí o que eu fiz? Ao longo desse processo todo, eu colocava as imitações dentro do meu personagem... Com contexto. Com a piada. E aí isso foi criando... Inteligente, né? Corpo, né? Porque só a imitação, quando você encontra um monte de gente que fala, eu sei imitar o Silvio Santos, Não tem tem ideia, graça. mas olha, oi! E pronto, acabou. Você tem que ter uma imitação, você tem que ter uma piada, você tem que Aí que ter tá a um arte. texto em cima, com a voz do Silvio, né? E com essa coisa Falando toda. nisso, você faz algumas aí para nós. O Silvio, por exemplo, né? Eu comecei com a voz do Silvio, né? Fazendo a voz dele, que ele tinha o show do... Como é que chama? Era Roletrando, né? Mas olha, você vem pra cá, você vai ver o Roletrando agora, vai. Vamos abrir a porta da tua esperança, vem. Aí eu ia botando um monte de coisa assim e ia fazendo a voz dele. Do Lombardi, né?
Oi, Silvio! Mas, ô Lombardi, quais são os números que deram a telecena? 22, 34, 55. Mas esses são o número da telecena? Não, patrão, esse é o número da loto que eu ganhei. Imagina o que você tem pra falar pra mim, então. Ah, vai pra puta que pariu, patrão, que eu tô rico. Essas bobagens, bestas. Tem nada a ver isso aí, né? Lombardi nunca falaria uma coisa dessa. Mas era isso, Clodovil. A Clodovil fazia muito sucesso na Manda época, uma né? com Olha historinha do só, meu amor, Clodovil. eu tenho uma coisa pra você, pra dizer pra você. Você olha pra lente da verdade, diz pra gente uma coisa, não é? Porque a pessoa tem que ter na vida da gente, na verdade, um sentimento que vem de dentro, e é aquela coisa que vai dando uma coisa da gente, que vai melhorando a vida da gente, não é verdade? Então olha pra lente da verdade e me diz uma coisa. Você é verdade? Ou você é uma mentira? Então eu botava essas coisas. Caetano cantando aquela música do Sozinho. Aí no show eu fazia a música Sozinha, que era a versão gay da música Sozinho, né? Eita, 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 eita. É o braço, é o cabelo, eita, eita, eita. Então sempre tinha uma coisinha dentro das coisas. Aí ia botando esse monte de coisa. É muito louco, gente. Sensacional. Só que aí eu parei de fazer imitações, que eu tive que me concentrar em personagens e texto. Então, por exemplo, e hoje, na praça, nós temos um grande imitador, que é o Porpetone, e ele é focado em imitações. Então, uma hora ele faz o Bolsonaro, outra hora ele faz o Lula, outra hora ele faz... enfim, vários personagens que ele faz. Eu tive que me concentrar em textos e piadas pro bêbado. De vez em quando, dentro do bêbado, esses dias, por exemplo, eu fiz o Gil Gomes. Acabou de... Dentro do texto do coisa. Todo mundo riu. Ainda brinquei com o Carlos. É só a velharia que vai rir, viu? Quem tá em casa novo não sabe que porra que ele fez aí, né? Verdade. É muito louco isso, né? Então a minha imitação, ela vem assim, ela vem do nada. A gente trabalha com produção musical. Você percebeu a técnica vocal dele? Usou voz nasal, usou voz de cabeça, depois você usou voz de peito, postou o diafragma. Essa parte de cantar, você já pensou nisso? E cantar, afinado. de fazer, você tem muita afinação. E afinação. Muita afinação. Artista. Isso é incrível, assim, porque às vezes você conseguiu usar aqui, eu tava observando, você usando todas as técnicas vocais de artista, cantor mesmo, cara. Você já tinha prestado atenção nisso ou não? Alguém já te falou isso? Já, eu não sei como fazer. Se eu tiver que falar pra alguém como fazer, eu não sei. Mas já me falaram que eu faço isso. Isso foi natural ou você aprendeu com alguém? Não, eu não aprendi, não. É dom. Eu nem sei, eu não sei explicar. É dom. Eu nem sei que eu fiz isso, mas eu arranho umas cantorias aí, né? Dentro do show eu ponho muita música. Então eu imito bastante cantor fazendo a própria voz dele. Né? E às vezes eu ponho a paródia em cima e às vezes eu faço só a voz do cantor mesmo. Fantástico. Você é um cantor. Mas nunca tentei carreira de cantor, não. Você tem todo o dom aí do cantor. Eu tô caçando aí. Vou ver se eu dou pra um bom cantor. Você fez radionovela. Nossa, rapaz, você é velho. Olha pra você ver tanto que eu sou velho, gente. Olha pra você ver. Não existe nenhum rádio mais, imagina a novela. Gente, aonde que Não existe a novela mais. Deu rádio, olha só. A novela já não. Não, tá saiu de mais, moda. já A saiu. novela, tô falando de novela da Globo. TV, ó, né? Negócio que a gente queria ser galã, beijar aquelas mulheres bonitas, que negócio, né? E o rádio também, que era a minha época de rádio. Eu fui fazer teste para Libertas, pra você ter uma ideia. Pra ser radialista? Pra ser radialista. O pessoal falava que a minha voz era bonita, eu acreditei. E fui fazer lá. Fiquei 1 hora na fila lá. Mas aí o teste não era só para ser locutor. Era para ser o locutor e operador. Então eu fiz o teste, né? Embostei a voz. Ó. 99.5 a Libertas, a voz que toca no seu dial, né? O cara falou, pô, legal tua voz. Agora opera aqui. Eu falei, o que é? Você tem que soltar a música, tem que ser... Você mexer isso não, moço. Eu falei, então, infelizmente, teu teste não vai pra frente, porque a gente precisa de um cara que faça tudo aqui. Eu falei, então, valeu. Aí fiquei amigo do pessoal da Libertas lá também, na minha época lá. Eu acho que eles estão até hoje aí. Eu esqueci o nome deles agora, me deu branco, mas... Enfim, fiz teste lá como locutor. E aí eu fiz a radionovela. Eu fazia teatro com a Nissionelli.
Eu ia perguntar isso também. Canicinha. Você foi do tempo ali com o Paulo também. Paulo, Piolha, Foi o começo, Nicinha, né? Miguelzinho, Zé Mário, Marquinho. Essa galera toda aí. Nós fazíamos teatro e uma rádio gospel, bem próxima aqui. Um cara contratou a gente para fazer a novela. Então a novela era uma. A gente tinha o texto, eu fazia um dos personagens da rádio novela. Mas não tinha cachê. Não tinha cachê. É dureza, né? Terminou a novela e eu falei, e aí o pagamento, o Faz-me Rir? Aí o Faz-me Rir dele, ele pagou uma pizza pra gente. E a gente achou lindo e maravilhoso, porque uma pizza já tá valendo, né? Pra quem não tinha muito, uma pizza já era... Pô, pra nós, a gente queria fazer a novelinha, né, no rádio, conhecer estúdio, a gente não tinha acesso a isso, né? Pra quem era um ator de teatro, tava fazendo teatro infantil, com a Nicinha, ter um convite de fazer uma rádio novela, numa rádio, num estúdio de rádio, pra gente era sensacional, meu Deus do céu. Foi bem legal. E você foi junto com o Paulo? O Paulo também fez, acho que ele fez, sim. Eram muita gente. A radionovela tinha bastante elenco. E ele queria... Digo no teatro. Hã? Digo no teatro. Não, o teatro o Paulo já é mais graduado, já era mais graduado que eu. Já Você é mais novo, né? ele tinha... O Paulo, o Miguel, o Zé Mário Marquinhos tinha uma peça E a Nani? que era Vendas Evaristo. A Nani fazia teatro aqui, mas na época... Ela começou a fazer... Na época eu comecei a fazer teatro aqui, Canicinha, estudar teatro aqui. Ela já estava fazendo repórter pra Hebe. Olha que legal, cara. Ela já estava estourando em São Eu Paulo. não sabia disso. A Nani começou na noite de São Paulo, né? Da Nani. Na noite de São Paulo. E a Hebe chamou ela para fazer algumas pautas. Olha que legal. E gostou muito daquele jeito dela. Quem não gosta, né? Sensacional. Ela, sensacional, artista fora de comum. E aí ela começou a aparecer no SBT. Ela virou a repórter oficial. Então toda segunda tinha uma pauta da Nani. Então... Foi ali o começo dela na TV, né? Foi. Aí, meu primeiro show aqui em barzinho, que não existia stand-up ainda, só existia voz e violão nos barzinhos. Aí eu ficava pentelhando os cantores pra deixar eu contar uma piada. Então eu passava... Pode contar um negócio aí? Cantar? O cara, cantar? Não, contar piada. Piada? O cara estranhava, né? Tá bom, você vem aqui. Aí ele dava um break e falava, escuta, eu queria contar uma piada aí, tô começando com o comediante. Ele falava, tá bom, eu vou tomar uma... gente, eu vou tomar uma água aqui, o rapazinho, isso vai contar uma piada aqui pra gente. Disse que vai contar uma piada. né? Já jogava lá embaixo, pra não comprometer. Mas não conhecia ele não, viu? Sei nem quem que é. Sei nem de onde veio. Aí eu vinha, contava uma, o pessoal gostava, contava 2, 3... Aí, dali, eu fui fazendo amizade com os músicos. E aí, quando eu fui fazer meu primeiro show no Vitória, um restaurante que tinha próximo. Vitória, lembra do Eu ia restaurante? perguntar o nome pra você. O Tinha Vitória. música, um lugar grande até. Foi ali que você começou a... Foi o primeiro fazer show em esses- bar que eu fiz. Valendo dinheiro, né? Valendo cachê. Esse foi um show, não foi uma participação ali. Não, foi eu já uma tinha canja. Não, eu já tinha tinha o personagem Cacheiro do Riso. Já tinha feito em alguns teatros, alguma coisa assim. Tinha um nomezinho, assim. Eu E lembro, aí Cacheiro. encontrei com o Cristiano. Ele falou, faz um show lá. Eu falei, bora. E ele não acreditou que ia dar, gente. Lotou. E aí eu lembro direitinho que eu vinha contar, fazia um personagem e falava, pessoal, gente, vou dar 10 minutinhos que eu vou lá trocar de roupa e volto pra gente fazer o outro personagem. E aí vocês gastam aí, pelo amor de Deus, vamos ter dinheiro pra me pagar. Né? E voltava. No segundo personagem, ele falou, Giovanni, segura aí. Segura o personagem. Eu falei, o que foi? Não, acabou a cerveja, eu vou ter que arrumar gente pra comprar cerveja em algum lugar. legal, cara. Sucesso absoluto. Aí, ao que chegar a cerveja, você vai. Aí Qual que era o 5 outro? personagens. O primeiro era o Cacheiro, qual que era o Sim, outro? só pra concluir. Sim. E a Nani foi nesse dia me assistir, foi onde eu conheci a Nani. Olha que legal. E ela fez um negócio muito legal, que ela no final, eu falei pro Cristiano, não cobra da Nani não, tá? Pelo amor de Deus. Ela falou, não, já tá pago. Eu falei, não quero que você cobre. Ela falou, se eu, que sei o quanto é difícil cobrar cachê, não te pagar, eu tô fazendo a sua carreira começar errada. Então tá pago, tá abençoado e vai dar certo, que você é muito bom. Olha que legal, cara. E pagou. Pagou o ingresso, que não ia cobrar dela. Né? A gente não cobra ingresso de colega, né? De amigo, de artista. Eu Cobra falo- nem dos inimigos, né? Pra ir.
Eu falo que tem gente que igual jogador de futebol, né? Que o cara treina a vida inteira, ali treina 8 horas por dia, 9 horas por dia, e não vai chegar a ser a estrela do time igual um cara que nasceu para fazer. Você acredita que você é você nasceu com esse dom? De ficar treinando. Não, Eu sou de ficar treinando. Eu acredito no seu dom como uma estrela, cara. De igual, né? Um pouco da gente sabe a sua história, a sua caminhada, você tem esse brilho, cara, que é natural. Igual você chegar num lugar, contar essa história, a gente vê que realmente você já tinha uma estrela ali e já estava pronto para brilhar no Brasil inteiro. Cara, obrigado. Eu agradeço. É um olhar teu. E é um olhar muito diferente de que hoje eu não me vejo assim, né? Eu não me vejo... Não sei, tem uma coisa que acontece que é o seguinte, esses dias eu estava conversando com uma pessoa, acho que em todos os negócios, em todas as áreas, a grande diferença para todo profissional é a resiliência. Eu acho que o treinamento, a persistência é válida também. A técnica. Né? A técnica, né? Criar a técnica, ter a persistência de continuar, mas a resiliência de não desistir é que é muito diferente. Porque você vê assim, eu tenho outra profissão e eu tenho outros negócios que eu não tenho a mesma resiliência do que na parte artística. Não é todo mundo que acordaria às 5 da manhã para pegar um carro, ou 4 da manhã para pegar um carro, para pegar um avião, para ir lá em Roraima, para chegar lá, para fazer show, para tirar foto com as pessoas, para não ganhar o cachê que muitas vezes não deu certo, pra ir para o hotel 1 hora da manhã, dormir até às 3, ou seja, não dormir, para pegar outro avião para voltar. Mas peraí, não recebeu o cachê? Não. Ui. Meu Deus. Mas conta uma aí pra nós. Não é muito disso. Conta uma pra nós aí. Começo de carreira você toma muito calote, né, cara? Meu Deus. Então o cara fala, não deu pra fazer o acerto, mas eu te mando depois, fica tranquilo. Até ontem não mandou, não. E as despesas de locomoção também? Não, aí era por conta dele, mas tinha o cachê, né? Tinha a bilheteria. Sim. Que tinha que dividir. E essa correria de horário de voo, não sei o quê, não dá tempo de fazer essas contas. Os caras já sabiam também, né? Os caras fazem tudo armado, né? Meu Deus. Macaco velho, né? E você não podia cobrar antes também, né? Antecipado, né? Na época, não tinha essa... Eu queria fazer, né, o show, né? Eu queria mostrar o nome, eu queria aí fazer isso lá, né? Ia. Então, acho nem que contrato tinha, né, Giovanni? Contrato? Tinha nada. Tinha nada, de boca mesmo, né? De boca, do jeito que... Caramba, né, cara? Que coisa, né? No começo de carreira, você não tem essa. Que coisa. Você vai do jeito que der. Que bom que tem, vamos lá ver como é que é. Bom, na pior das hipóteses, falando de resiliência, você ganhou experiência. Sim. Cara, eu tinha, sei lá, meus 30 anos. Eu queria ver a oportunidade de ir para, sei lá, Roraima, de pegar avião. Tudo isso aí é uma experiência de estar num teatro de, sei lá, acho que é um teatro de 1000 lugares. Teatro lindo. Tudo isso aí era válido, né? Tudo isso aí era... Giovanni, aproveitando... Era persistência. Eu queria saber dessas andanças e de todos esses shows que você fez. Não engravidei ninguém, graças a Deus. Falar de engravidar, tem uma piada aqui que eu busquei um vídeo na internet, eu vou pôr depois, tá? Tem uma piada interessante que aqui você com o Paulo, que eu resgatei, mas de muito tempo atrás. Vou colocar aqui na tela pra gente daqui a pouco. Tá. Mas queria que você contasse pra gente dos shows ao vivo e tal, situações ou mais engraçadas ainda, ou coisas que aconteceram ali, não esperadas, ou situações até constrangedoras que você passou. Conta um desses causos aí pra nós que você deve ter passado por esse tempo todo aí. Nossa, mas eu te falei, minha vida, tudo pra dar errado, eu faço um jeito de dar certo. Então todo show tinha coisa errada, tem um traço, tem uma lâmpada que cai, um bêbado que entra no show. Conta uma aí pra gente. Uma mulher que perde a noção. Teve uma mulher que perdeu a noção uma vez. Ela tava rindo muito, mas era fora do contexto, assim. E o público começou a ficar chateado com ela.
Porque ela tava tomando a cena, né? O pessoal ria e acabava o riso, tá bom, né? Ela continuava. É bom demais. Não, e aí? Conversando, tipo, já viu o teatro infantil? Que as crianças ficam gritando, o lobo tá ali! A mulher, sabe? Aí eu contava a piada. Mas e aí? Aconteceu o que depois? Meu Deus, é bom demais. Vem, olha lá. Olha o que tá falando, vem, olha lá. E o povo já... Não, aí eu cheguei, fui pro não sei o que e tal. Aí chegou o português, não sei o que. Mas e esse português? O que é? Pode ser. Aí eu falei, dona, deixa eu explicar um negócio já. A senhora pode rir, tá pago, fica à vontade, mas dá um tempinho pra nós aí. O pessoal tá reclamando. Aí o povo aplaudiu, né? Então, dá um tempinho. Aí ela falou assim, tá bom. Mas vai lá, continua? Vai, meu filho, continua. E eu tava entrando com a personagem da Gilete, que é a bichinha que eu faço, né? Uhum. E ela tem uma música, uma luz, tal, não sei o quê, parará. E aí eu diguei, eu parei, eu tava... Gente, tá bom, minha senhora, mas a senhora fica quietinha aí, tá bom? Porque o pessoal tá reclamando. A senhora tem que ficar, né, quietinha. E ela do outro lado, tá bom, meu filho, mas continua aí. Levantou da cadeira dela, entrou no meio do teatro e sentou na minha frente, assim, ó, no corredor. Olhando pra mim, vai, mas continua aí. E eu de viado falei assim, puta que pariu, hein, mulher? Ah, pra porra. Ô, você é marido dessa desgraça aqui? Aí, o cara assim... Você que tinha bebido, né? Nossa senhora, mas você é chata demais. Vai, bem, vai, tava ótimo. Vai, tá bom, vai. Da puta, tá. Voltei no personagem e continuei. Aí o povo não sabia se ria de mim, se ria dela. E eu fiz lá a mão 10 minutos, falei, tá bom, por hoje, chega, hein? Puta que pariu, já valeu o dinheiro de vocês, né? Tchau, vai embora. Vai embora, mulher, desgraçada. Cara, hoje tem muita coisa, né? Hoje tem coisa que viraliza na internet por causa disso. Tem artista que faz isso propositalmente. Hoje faz isso pra gravar, pra pôr na internet, pra viralizar. Né? Pra viralizar. No teu caso foi espontâneo, foi uma coisa que não foi espontâneo, né? Mas hoje se a mulher estiver vendo, me liga. Vamos fazer pra nós gravar, pra viralizar. Porque... pra ver se vende show. Né? E muita coisa, cara. Nossa, é bêbado. Bêbado em show de praça pública, assim. Bêbado subia no palco, que ele viu bebendo. Achava que tinha mesmo. Aí, na verdade, assim, acho que foi até na... Onde foi essa festa? Foi festa do café, festa do biscoito, sei lá, enfim. E eu tava tomando um e o cara embaixo. Ei! Oh! Aí eu fazendo bêbado aqui, não sei o quê. Oh! E ele me incomodando, velho. Aí eu parei. Pô, devia ter umas, sei lá, umas 5 mil pessoas. Nossa. O que você quer, inferno? Oh! Tá bebendo aí, não dá, os amigos? Vai, então sobe aqui, você quer que eu vou também, viado? Sobe aqui, caralho, sobe aqui. Aí ele foi subindo, o segurança olhou pra ele e falou, não, deixa eu subir, amigo meu. Aí ele subiu. Ai, meu Deus. E veio pro palco, e o povo esperando que o pessoal merda... achou que era talvez do negócio da cena, acharam que era da rindo, cena. brincando, aí eu falei, dá um golinho aí, toma aqui. Aí pegou. Era água. Ô, filho da puta, que é água, caralho! Foi lógico que é água, eu sou um ator, você queria que fosse aqui bebida, velho. Só no camarim que tem. Mas depois eu te dou, desce aí, depois eu te mando uma cerveja. Aí eu falei, acho que eu tinha um produtor comigo, falou, rapaz, pega uma cerveja lá e dá pro meu amigo demais, aqui. Tá vendo? Ainda porque eu ainda brinquei mais com ele, ainda ganhei mais. E ele ficou sem graça, não teve reação, porque você tratou ele super bem, né? Eu tratei ele bem, não quis me sacanear. Não, você não quis mas humilhar o rapaz. puto, porque ele foi com sede de cachaça. E olha que deu aquela talagada e veio água. É que, na verdade, ele queria atrapalhar o show, mas você que fez a pegadinha nele. Cara, imagina se isso grava hoje, cara. Não, então, hein, cara. O nível que isso deve estourar. Isso explodir. Estouro. Explodiu. O dia que o bêbado atrapalhou o show do bêbado. O bêbado atrapalhou o show do bêbado. É muito louco isso, né? Legal demais, na época a gente não tinha na internet e não tinha essa questão de ficar filmando todo show. Hoje os comediantes filmam tudo. Todos os shows eles filmam. Inteirinho, sempre sai uma pérola. Sempre sai uma pérolazinha, eles colocam, né? E aquele improviso no momento, cara, viu um gancho ali, ele cria uma piada em cima e vira. Inclusive hoje um dos caras que tá mais estourado aí é o cara que põe o público lá e pergunta, né? Faça a sua mulher cantada, que é o Rafael. E tá estourado, nossa senhora, fazendo show no mundo. Tá mesmo. Não é no Brasil, não.
acompanhar dele. Imagina. Eu sei que o Paulo sempre fala muito de você. Paulo Pioli é meu amigo, nossa. E ele é muito grato a você. E ele também é meu amigo. E eu a ele também, né? Porque o pessoal do Benigno Gaiga me recebeu muito bem. Quando eu queria começar a ser ator, eles já eram famosos aqui em Poços. Então, a primeira vez que eu fui assistir uma peça, que foi quando a Anicinha falou, você tem que conhecer os meninos da Venda do Zé Evaristo. Eu falei, como é que faz? Não, eles vão ter uma apresentação domingo no Teatro do Palace e a entrada é 1 quilo de alimento que eles estão fazendo não sei aonde. E eu fui lá. E primeira vez que eu fui ver teatro profissional na minha vida, que o deles nem era profissional, vamos dizer assim, era um amador, né? Porque eles tinham outras profissões. E eu já comecei a rir antes de abrir a cortina, porque a cortina engastalhou. Tinha que abrir a cortina e a cortina abria. Aí o Marquinho tava em cima do passador, né? Em cima do passador, puxando a cortina e conversando com o pessoal. Ô, gente, é que engastalhou o negócio aqui, já nós começamos a peça. Caralho, não é possível que esse cara possa. Aí depois eu conheci eles no final do show, da apresentação deles, tá vendo, Zé Evaristo, e falei, eu tô começando aí, se tiver alguma coisa pra mim. E aí eles me receberam no grupo, aprendi muito com eles. Então legal, eu achei uma cena de vocês aqui, sua e do Paulo, que teve aqui antes, né, que inaugurou o Jam Showcast. Aí fiz questão de colocar faz tempo uma piadinha de vocês aqui. Até a cena não tá tão boa, mas... lá nós. Rapaz. Paulo. Eu lembro disso aí. Olha lá. Aí. Ele tinha medo desse cavalo. Nós conversamos nós dois pra cá mesmo. Mas essa produção é boa demais, né? Eu, como é que eu tenho que... Olha que beleza, hein? Lá no Monreale. Aqui, olha. Mas essa produção de cavaleiro, de fazenda, assim, é muito difícil, muito complicado. Dá muita mão de obra. Outra profissão complicada também é de médico, né? Muito, né? Nossa, médico é muito complicado, Zé. Esquenta muito a cabeça, né, cara? Quem é demais, nossa senhora. Você tem uma ideia? Eu tenho um amigo que é médico. Tenho um amigo que é médico. E ele tá me contando que esse dia pra trás chegou um homem lá no hospital, Zé, com um infarto. Infartado. Sabe quando por essa coisa? Dispara assim que ele vai disparando, tchac. Aí infarta. Ele mesmo, que você foi? Não sei, Zé. Eu disse que foi o seguinte: esse homem aí, ó, ele tinha uma amante. Tinha uma amante. Aí você viu lá a amante dele, ficou grávida. Nossa senhora, ele ficou desesperado por meu Deus do céu, e agora como eu vou fazer? Essa mulher dele descobre, contava que a vida toda lá, né? Quase não acontece negócio de amante engravidar. Aí você viu, essa mulher ficou grávida, e sabe o que ele fez? Ele comprou uma passagem e mandou essa amante dele lá pra Paris. Aí foi lá pra Paris e combinou com ela o seguinte: quando a criança nascer, você manda um cartão postal pra mim. Escrito assim, espaguete. É o código. Espaguete com salsicha, se for homem. Espaguete sem salsicha, se for mulherzinha. O negocinho é salsicha. Sem negocinho, menininha. E a mulher foi. Foi lá pra Paris. Quando chegou lá em Paris, 9 meses depois, ela mandou o cartão postal pra ele. Quando esse homem abriu, ele olhou assim, Zé do céu, estava escrito espaguete. Nossa, 4. 2 com salsicha e 2 sem. O homem tem muito contigo no coração, Zé. Eu falava que eu ia pro hospital, mas tem eu numa dessa. Isso é antigo, hein? Isso aí era a época do programa Cacheiro do Riso na TV Poços. Vamos aproveitar que já tá aqui mesmo. Eu achei muito emocionante isso aqui. E acho que foi até uma das cenas, talvez, que você que é do humor, é difícil ver você se emocionar, chorar, enfim. E eu, fazendo pesquisa a seu respeito, eu achei isso aqui um presente para você, para Poços, para tudo, falando da sua pessoa, do que você representa esse tempo todo na Praça Nossa, na televisão, no SBT, para o grande Carlos Alberto de Nóbrega. Então, vou mostrar para quem não assistiu. O Pod é Nosso. O Pod é Nosso. Né? Pod é Nosso, Como eu respeito o teu trabalho. Obrigado.
Você é um excelente pai de família, um chefe de família, um pai maravilhoso. E você é um exemplo de profissional. Nossa, obrigado. Você é um exemplo profissional. Você Obrigado. nunca me deu 1 minuto de problema. Nunca. Obrigado. Eu estou muito feliz de estar aqui no seu podcast, Obrigada. E não posso deixar de registrar aqui a importância de você, do Marcelo e da Praça Nossa na minha vida. Foi um divisor de águas. Bonitinho. É porque eu tinha um sonho de ser comediante. É muito difícil falar. Você sonhava em ser comediante. E manter a minha família com arte. Não importasse o horário que eu teria que acordar, ou que eu fosse dormir, ou de quantos shows, não importa. Eu queria ser o que eu sou hoje. E quem me fez ser um cara que se orgulha da história foi você e o Marcelo. Vamos parar por aí, senão vai ser uma Obrigado. danada. Que lindo. Que Você lindo. tem tudo que você merece. Tudo, 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 tudo. Obrigado pela pessoa que você é, cara. Se eu fui divisor de águas, Deus está vendo. E me dá em felicidade aquilo que eu proporciono a muita gente. Você é um deles. Obrigado, Deus, de verdade. Do coração. Começamos rindo e acabou chorando. Legal, né, cara? Foi bem legal esse dia aí. Poxa. Que eu pude. Porque com o Carlos Alberto, o ritmo de gravação, né, é muito rápido. Então a gente não tem muito tempo para Convivência. para poder- conviver essa coisa assim. Então a gente chega, ensaia, grava, tempo de estúdio, vale dinheiro, tem muita gente para gravar, gente para ir embora, enfim, é uma confusão. Então, esse dia, como era um podcast, a gente tinha muito tempo para conversar, tinha que bater papo, e acabou surgindo isso aí, e foi realmente de coração que eu falei para ele, porque eu precisava ter deixado isso registrado. Eu né? acho que o mais relevante de tudo ainda, além disso, Giovanni, é ouvir dele falar do seu profissionalismo. É, Eu acho que para ele valeu muito a pena o investimento que ele fez em você, da pessoa que você é, do ser humano que você representa em tantos anos. Eu acho que isso é a maior gratificação que você podia ter ouvido de toda a sua carreira. exatamente. Não é verdade, cara? E porque é um cara que fez milhares de artistas, centenas de artistas, né? E a Praça é quem apresentava a maioria dos artistas antigamente, que se tornaram grandes ícones, né? E eu vi o cara que revelou tanta gente falar isso, realmente é uma chancela, né? É uma chancela. É. E tá até hoje. E tá até hoje. E com uma força incrível. E, né? poxa, eu te dou os parabéns por você. Eu acho que, assim como eu falei com o Paulo, Giovanni, você também representa. Eu vejo que quando você fala que é de Poços. Sim, É natural. As pessoas são de cidades vizinhas e Poços ser essa referência, e você adotou Poços como tua cidade também. Então você eleva o nome da cidade de Poços aonde quer que você vá. Então, isso é muito bonito para nós, Poços Caldenses, ter você como uma das grandes referências. Posso ser o berço de humoristas, de atores, né? Posso ter como muito artista, né, vocês. cara? Tem muito artista. Então, poxa, meus parabéns por tudo isso, pela sua carreira. Imagina. Obrigado. É aquilo que eu falei para você, persistência e resiliência, né? Cansa, não foi só flores, né? Teve muitas coisas difíceis também, mas isso a gente supera. Então, eu acho legal, cara, você falar de resiliência o tempo inteiro. Você fala assim, de resiliência, né? O importante é o quanto você aguenta apanhar e quantas vezes você consegue levantar. Igual você deixa isso o tempo inteiro aí. É. Né? E
Para quem quer começar nessa carreira, para quem quer seguir isso, o que você deixa de mensagem, Giovanni, incentivo para quem quer ser igual você? Porque, igual o Cris falou, né? Você é uma referência. Para quem quer entrar nesse meio, hoje o mercado mudou muito, as coisas mudaram muito, mas o que você deixa de mensagem para quem quer chegar nesse nível de artista? Olha, eu falaria o seguinte, cara. Você tem que ter uma coisa que chama vocare, que é a vocação. Vocação, o termo vocare é um chamado do coração. Para qualquer profissão, seja para dentista, para médico, para artista, para advogado, para empresário, ou para não ser também, para ser um funcionário público, enfim. Para qualquer coisa você tem que ter vocação para fazer. Você tem que ter um chamado do coração e você tem que se entregar 100%. Quando eu decidi fazer isso, eu tinha um salário no banco, eu era bancário, eu tinha um salário legal, né? Eu já conseguiria carreira no banco. E meu voto foi que se eu saísse do banco e conseguisse ganhar o suficiente para me manter com arte, era ali o meu caminho. Então, eu falo para as pessoas que o quanto antes você puder se desprender de valores, de dinheiro, porque a maioria das profissões são mensuradas pelo carro que o cara tem, pela roupa que o cara veste, pela casa que ele mora, pelas viagens que ele faz. Mas não tem dádiva maior do que você fazer aquilo que você gosta, porque fazer aquilo que você não gosta, fazer aquilo que você é obrigado a fazer, esperando a sexta-feira, esperando a aposentadoria, é perder tempo demais de vida, e a vida é muito curta. Então, eu diria que para qualquer pessoa que está iniciando hoje em qualquer área, se desprenda do valor material. Vá fazer o que você gosta, porque o dinheiro é consequência do que você faz bem feito. Em qualquer área. Giovanni, tem um quadro novo que nós vamos inaugurar com você hoje. Ué? Que eu vou chamar o quadro que é uma batalha. E no seu caso de humorista, tá muito agora em voga aí, é uma trend da internet, que no seu caso, vou chamar de batalha de humoristas. Batalha de humoristas. Eu vou citar dois, você fica com um e vai até o final. Eu vou falar o nome de um? Não, eu vou citar dois, você escolhe um melhor entre os dois. Nossa, isso é complicado, hein? Tom Cavalcante ou Renato Aragão? Renato Aragão. Renato Aragão ou Chico Anísio? Ih, Chico. Chico Anísio ou Jô Soares? Chico Anísio. Chico Anísio ou Dercy Gonçalves? Chico. Chico Anísio ou Grande Otelo? O Chico, apesar de ser tempos diferentes, mas Chico. Chico Anísio ou Costinha? Aí pega um pouquinho, porque, veja, o Chico, apesar de ser acho que é o nosso maior astro ainda, mas o Costinha, ele não precisava de nada para fazer rir. Ele era ele, né? Aquela cara feia dele lá. Então é muito difícil falar isso. Muito difícil, mas pela representatividade, o Chico. Chico Anísio ou Ronald Golias? O Chico ainda. Chico Anísio ou Ari Toledo? O Chico. Eu acho que não tem... Tem um só. Mais último. Vai. Último. Chico Anísio ou Mazzaropi? Olha, também, você vê como é que o Brasil é tão rico, né? Em humor e em tantas... O Mazzaropi é um precursor de fazer cinema, de fazer aquilo tudo que ele fez, engraçado demais, pro tempo de comédia da época dele. Charlie Chaplin brasileiro, né? É nosso Charlie Chaplin brasileiro. E aí entra o Chico, que se fosse nos Estados Unidos, ele era maior que o Jim Carrey fácil. Sim. Então, eu ainda fico com o Chico pela representatividade dele como artista e o que ele transbordou. Porque para mim, viver é transbordar. Quando você transborda sucesso, quando você transborda gente
que é o que o Carlos faz, o cachê é esmola perto do valor, do capital de transbordar. O Toninho Cruz, que foi o nosso convidado do episódio número 2, disse que o Chico Anísio também escrevia músicas e um dia, lá no estúdio, ele trabalhava na Polygram. Chegou com uma letra e falou: põe música nisso aqui, rapaz. Até música ele fazia. Fazia música, Era pintava, completíssimo, escrevia, né? fazia milhões de vozes, o cara Venceu o Chico Anísio, acho que bem justo, foi bem colocado, justo. ainda mais por você. É. E, pra fechar, o maior humorista da história que já passou na Praça é Nossa. Que já passou na Praça é Nossa? Bom, aí não tem o Chico, né? Porque não passou por lá. Mas aí a gente volta pro estilo de humor que eu acho sensacional e que também transbordou. Aí é o Jô Soares. Pra mim é o Jô. O Jô começou na praça, foi chamado pra fazer os programas... Na época que era preto e branco ainda, né? Era o pai do Carlos Alberto. Não, era... Eu acho que era com o pai do Carlos Alberto. É. Olha, Acho sabia. que sim, E depois ele foi fazer o programa dele na SBT. Globo. Não, na SBT. Ah, no SBT. Né? Depois ele foi fazer um programa dele na Globo, que era onde ele fazia vários personagens. E o porquê que eu falo de transbordar? Porque aí ele começou a dar possibilidade para outros artistas aparecerem. Então, o que eu falo é isso, a Jô grandiosidade. Soares, então, O Jô, é o escolhido. Mas Muito porque na bom praça também. tem grandes nomes, né? Sim, Nossa, você sim, fala mas Praça é Nossa, eu acho que é tem muita referência. uma ótima referência. Giovanni, você falou uma coisa do Jô, falou do Carlos Alberto transbordar, e isso daí eu acredito na palavra dividir, né? Você fala assim, né? A pessoa cresce e puxa o outro pra crescer. Uhum, Você percebe no meio do humor, assim como eu falo que eu sou artista também, o Cris também, a gente Você vê, claro tem que é. gente que não quer ver o outro crescer, então assim, o que ele puder, né, abafar o outro, ele faz, né? Ele faz. Tem isso, você sente isso no, Sim, no muitos, meio mas artístico? eles acabam sendo abafados na frente, lá no futuro. Porque o grande lance de ser artista é compartilhar, é dividir e é somar, né? Dividir o palco, somar forças, né? Transbordar maneiras de trazer uma pessoa que está começando, porque você vê, ao final da vida, o Chico que ganhou né, a brincadeira aí, já não tinha força de show, nem para fazer o show, não tinha força de bilheteria e nem de fazer show. Mas o pupilo dele, que era o Tom Cavalcante, era o grande astro da época. Então eles montaram Chico.Tom, que era um show, e foram fazer no Brasil inteiro, onde o público ia para assistir o Tom Cavalcante. Mas A redação era do Chico. a redação do Chico, o Chico fazia o show, Produção, direção, tudo. né? Mas o nome era Tom. As pessoas queriam ver o Tom. Porque já estava pra frente na época, Então, né? então Já você vê como é que gira as coisas? É isso que eu estou dizendo. Então, transbordar ciclos, né? é importante. Legal, cara. É Hoje a importante. gente está vivendo já um novo ciclo, né? De humor? De humor, né? Completamente. Eu já fiquei pros velhinhos já. Você faz parte dos clássicos. Chamam de clássico pra não chamar de velho. De desmanche. Como você acha que o mercado vai sobreviver da agora pra frente, Giovanni? O que você tá fazendo pra mudar isso? Ou você prefere manter o que você faz, o jeito que você faz e nessa linha, ou você pensa em mudar? O mercado mudou muito, cara, muito. A televisão hoje já não é tão assistida quanto era antigamente. E eu tenho buscado fazer conteúdos da internet. Só que como o meu tempo também é reduzido por eu ser empresário, dificulta. Então eu uso o que eu faço na televisão, jogo para a internet. E de vez em quando faço algumas piadas, algumas coisas assim, e coloco nas minhas redes sociais, sem o personagem. Mas hoje a galera, os novos comediantes, os novos nomes, eles estão fazendo show praticamente todos os dias, gravando os shows, e aí quando surgem as pérolas, eles colocam na internet e impulsionam isso. E aí, às vezes, muitas pessoas vão no teatro para ver aquela pérola que assistiu e acha que o show vai ser tudo aquilo. E sai... Outra. E sai xingando, sai triste. Pô, achei que ia ser uma coisa, o cara fez um negocinho lá e tal.
Ao passo que... Mas ele e o cara também não tá errado, porque ele também tá aproveitando um hype muito grande. Então, mudou muito como eu comecei, como é a minha concepção. Eu tenho um show pronto hoje, que já mais de 1 milhão de pessoas assistiram. E esse show, ele é muito encorpado, eu sei aonde vai dar certo em cada passo que eu dou, né? E eu tenho que escrever outro. Já era para eu ter feito outro show. E eu não consigo escrever outro, porque eu tenho medo do outro show ser aquém do que eu faço. Olha a loucura que entra na minha cabeça. Ao passo que a galera aí que tá fazendo coisa na internet, tá nem aí com nada. Do jeito que eles vêm de calça jeans, tênis, camiseta, eles entram no palco, fala, aí conta aquela pérola lá que deu certo, um beijo, tchau, e foi. Mas eu vejo uma coisa interessante também do seu lado, é que humoristas já ficaram para trás na internet. Mas você, por exemplo, tem mais de 500 mil seguidores. A propósito, vamos colocar que é o Saideira, o seu Instagram, né? É, Saideira Oficial. Então, eu acho que você conseguiu conquistar o público da internet também nessa transição de período aí de TV para internet. Não é para qualquer um, 500 mil seguidores. Isso no Instagram. Isso, se for somar tudo, é mais de 1 milhão, então. No Facebook é 1.700.000. Tem mais de 2 milhões. E no TikTok, 300 mil. Não, tem mais de 2 milhões, gente, desculpe. 2 milhões de seguidores ao todo. TikTok também é outro fenômeno. Que é uma plataforma que eu tô aprendendo. Já me convidaram porque aí outra coisa que acontece, que os comediantes hoje estão ganhando dinheiro sem precisar fazer show. Porque essas 3 plataformas monetizam. Né? Não, o Instagram não monetiza, mas você consegue apoios e patrocínios que você vai lá e grava o conteúdo. Faz ao vivo. Faz ao vivo, sorteia prêmio, enfim. Sim. Hoje, e as Mas empresas... você tá bem colocado, Giovanni. Eu achei que você tá muito bem colocado. Eu não tô ruim. Não. Mas perto da galerinha mas aí... nova que tá empenhando. E aí é uma coisa que a gente comenta muito no camarim. Né? Nós, da velha guarda, vamos dizer assim. Já posso me chamar de velha guarda? Que ponto chegamos? Como diz o Igorzinho. Vocês comentam da quantidade. Louco. É humorismo. Vou te matar. Eu achei que... Eu acho que é o seguinte, como a gente tem conteúdo... Eu sou um produto de televisão. Então, o produto de televisão, eu me dediquei à televisão. E um produto de teatro. E essa galera é um produto de internet. Eles estão dedicados à internet. Eles sabem tempo, eles sabem quantos segundos pode pôr. Algoritmo, tudo isso aí que eu já não conheço muito, mas aprendi, já estou buscando. Sim, eu acho que eu estive olhando, você tá bem, sim. Mas entendeu? Eu não posso me dedicar isso porque eu tenho que me dedicar ainda à televisão. E os teus negócios. E quando a gente fala de 2 milhões de pessoas no Instagram, no Facebook, quem é de televisão sabe que a televisão, 2 milhões de pessoas é às 5 da manhã. Que tem gente assistindo. Às 11 horas da noite, a cada ponto de audiência são 60 mil televisores na Grande São Paulo. Aí depois você faz essa projeção para o Brasil. Nossa. Então, a cada televisão tem 2 pessoas assistindo. Em média, né? Por ponto são 120 mil. 120 mil pessoas por ponto. A praça dá 10 pontos, 1.200.000 só na Grande São Paulo. São Paulo. Vou contar Brasil. Só na cidade de São Paulo. Só na cidade. Fora a Grande São Paulo é 20 milhões de pessoas. Brasil. Se você pegar, dá 10% do público de São Paulo. Quando você fala em 10% do público do Brasil, o Brasil tem 200 milhões de pessoas. 20 milhões. 20 milhões. É bastante ainda, né? 20 milhões de pessoas assistindo a Praça Nossa. Forte. Naquele momento. Aí todo esse conteúdo depois vai para a internet que atinge outras pessoas. Sim. Então você vê, ainda é muito relevante. Ainda é muito relevante a televisão. Não estaria sem também, dúvida, né? Sem dúvida. Giovanni, estamos caminhando para o final, então temos mais um último quadro que nós chamamos de Bate Pronto. Bate pronto. Eu falo, você responde. Perfeito. Religião. Católico com um pezinho no espiritismo. Direita ou esquerda, Giovanni? Direita? Nossa Senhora. Time de futebol. Pra bater mais forte ainda na esquerda.
Eu não torço pra time nenhum. Caldense. Caldense, É. boa, jogou bem, É. hein? Seu gênero musical favorito? Sertanejo. Ó, Eu gosto bastante. Não dos atuais, mas da galera mais antiga. Bom, raiz. Mais raiz. Os novos não dá, não. Teatro ou TV? Pra quê? Os dois, um depende do outro. ó. Mas eu gosto de estar no teatro. Um sonho não realizado. Ai, caramba, hein? E agora? São muitos. São muitos, mas eu talvez ter um programa meu em rede nacional. Olha que legal. É. Um filme. Um filme? Nossa. E agora, hein? Eu assisto muito filme, cara. Eu gosto de filme demais a conta. De Porta em Porta, talvez. Já viu? Eu acho que é de Porta em Porta. É um filme antigo. Mas eu não lembro Você lembra do ator? O nome dele não lembro. A gente pesquisa. depois. Mas ele tem um problema mental e ele vai tentar ser vendedor. Eu ia falar aqui de vendedor de porta em porta, vendedor de porta em porta. Parece que é isso mesmo. É sensacional. Parece que sim, eu lembro sim. É um cacheiro. É o cacheiro, cacheiro. tá vendo? É o cacheiro. Com muito mais dificuldade. Não é? É. Giovanni, um ídolo. Jesus. Olha, cara. Boa. Ah, sem Maior dúvida. virtude. Minha? Como é que eu vou falar de minha? Não sei isso não. Maior virtude minha. Resiliência. Ó, Acho que é isso. maior defeito. Ansiosidade. Sou muito ansioso. Nossa. Tô começando, eu já aprendi a melhorar, controlar, mas sou ansioso. Eu nunca mais vou. Eu nunca mais vou deixar de fazer uma coisa que eu gosto. Nossa, legal, cara. Se você pudesse voltar no tempo... Faria tudo de novo. Legal, cara. Tudo de novo, do mesmo jeito. Não me arrependo de nada. Muito bom. Uma citação. Uma frase que mudou a minha vida. Quando eu estudava direito. Eu cortei ela, escrevi num papel e deixei na minha carteira. Que era assim: quem decide pode errar. Quem não decide, já errou. Boa, hein? Mudou muito a minha vida. Giovanni, um conselho de vida. Deus, procure Deus. Tenha Deus na sua cabeça, na sua mente, nos seus negócios. E toda vez que tiver uma dúvida, pergunte a Ele e como agiria Ele. E eu acho que o sucesso vem muito do conceito de entender Deus. Esse foi Giovanni Brás, ator, produtor, hoje também da internet. Olha aí, tá vendo? Um dos maiores humoristas deste país, posso falar com a maior segurança. Uma pessoa que, diante do que revelou aqui para nós, que eu não conhecia tanto, mostrou um ser humano espetacular, que, por onde passa, eleva e honra o nome de Poços de Caldas do sul de Minas. Nos deu a honra da sua presença aqui hoje, contar um pouco mais da sua história. Quem sabe você pode voltar mais pra frente de novo. Vamos? Contar mais histórias, porque parece que ficou curto o programa aqui com você hoje, de tanto que tem para se dizer. Meu querido, muito obrigado Obrigado, por senhor. fazer parte do Jam Showcast mais uma vez. Continue nessa luta sempre. Obrigado. E tamo junto. Obrigado, tamo junto. E eu desejo muito sucesso para vocês aí, tanto no podcast quanto na vida pessoal de cada um de vocês. E precisar de mim, eu tô à disposição, tá bom? Obrigado. Giovanni, já era seu fã, de verdade, né? Quando eu te conheci pessoalmente, pude tirar uma foto com você que eu imaginava que eu tava vendo, que o Giovanni tá aqui em Posse. E aí, igual o Chris falou, né, cara, poder estar frente a frente com você, sabendo mais a sua vida
E vendo essa simplicidade que você é, cara. Você é um cara simples, acessível, um cara igual o nosso grande Carlos Alberto já falou tudo ali, né, cara? Um cara de família, pai de família, um cara honroso aí, de tudo que o Cris falou também, tipo, levando o nome de Poços para o Brasil inteiro, quiçá pro mundo. Então, mais uma vez, obrigado por você aceitar estar aqui conosco e se mostrar melhor ainda do que eu imaginava. Imagina, tamo junto. Obrigado a você. Fique com Deus, hein? Tamo junto. Obrigado. Obrigado. Valeu, Vocês. Giovanni. É isso Valeu aí. demais. Valeu.